pergunta ou comentário aos nossos convidados, por favor, pedimos que enviem para o e-mail que está disponibilizado no chat, que serão respondidos posteriormente. Também, pelo próprio chat, acredito que a gente possa receber as dúvidas, sugestões, comentários. Esse evento será traduzido em Libras? Eu não sei se isso confirma, Emerson. E quem será o nosso tradutor? Aparentemente, não temos esse recurso hoje. Então, teremos agora, para abrir a nossa programação, gostaria de convidar o professor Fábio Scarano para trazer o conceito de SBN, Soluções Baseadas na Natureza, e como sua aplicação traz benefícios para as cidades. Professor Fábio Scarano é engenheiro florestal, PhD em Ecologia e professor titular da UFRJ. Atuou nos painéis da ONU para o Clima e Biodiversidade e foi dirigente no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, na Conservação Internacional e na Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável. Recebeu 2 prêmios Jabuti de Literatura na área de Ciências Naturais. Seu livro mais recente é Regenerantes de Gaia, de 2019. Caro professor Fábio Scarano, a palavra é sua, muito obrigado. Muito bom dia, doutor André. Bom dia a todos os colegas aqui presentes também nessa nossa conversa de hoje. Uma imensa satisfação estar aqui com vocês. Queria começar dando os parabéns para a Abrampa e para a Fundação Grupo Boticário pela iniciativa, né? É um tema que, de fato, é muito importante, é um tema que eu acho que está se difundindo muito rapidamente pelo mundo e agora pelo Brasil, e eu acho que um evento como esse é muito importante para a gente calibrar o que essa terminologia significa e poder especialmente trazê-la para o nosso âmbito legal e para o nosso âmbito prático das políticas públicas e privadas aqui do nosso dia a dia. Então, eu vou compartilhar com vocês, eu trouxe uns poucos slides só para situar esse conceito, né, que é um conceito de soluções baseadas na natureza. E prontinho, deixa eu ver se... Vocês conseguem ver a minha tela, doutor André? Sim. Sim. Já está compartilhando, né? Então, deixa eu só... Ela tá em tamanho de tela cheia? Sim. Sim, professor. Eu estava no mudo, falando 1000 coisas aqui, me desculpa. Eu vou fechar minha câmera, deixá-la à vontade, qualquer coisa estamos aqui, e 5 minutos antes do tempo eu vou me desculpar, interrompê-lo para avisar, tá bem? Eu agradeço muito. Tá, obrigado. João. Bom, então está aí o nosso tema, soluções baseadas na natureza. Aqui, no nosso primeiro slide, eu trago essa definição. É um conceito relativamente recente, né? Um conceito que, na verdade, tem menos de 10 anos, e ele diz respeito a soluções que, para lidar com diversos desafios da sociedade, são inspiradas pela natureza e desenvolvidas com base na natureza. O que isso quer dizer é o seguinte: elas não são soluções só para a natureza não humana, são soluções em geral, especialmente para as pessoas, mas que são tomadas a partir de uma inspiração que vem da natureza ou se utilizando da própria natureza. E aqui, nesse sentido, né, desse termo da palavra, dessa expressão soluções baseadas na natureza, um primeiro ponto de atenção é que a palavra natureza aqui parece sugerir que o ser humano não é bem parte dela, que é um conceito que eu acho que é muito contestável, né? A palavra natureza ganhou esse significado, especialmente ao longo dos últimos 3 anos, como tudo aquilo que diz respeito ao outro, né? que não nós, as outras espécies, a outros seres que não o humano. Então, essas soluções se utilizam dos elementos não humanos para trazer soluções aí para o dia a dia da nossa vida. Então, eu acho que ajuda a entender o que são as soluções baseadas na natureza, a gente pensando no que não é, né?
E aí, nesse slide, eu mostro para vocês o seguinte, assim, a palavra central, baseada, né, é uma palavra importante. Ela não é nem sinônimo de centrada, nem sinônimo de amigável. Uma solução centrada na natureza é uma solução que é voltada para ela. Então, por exemplo, quando a gente criar uma unidade de conservação, um parque nacional, um parque municipal, uma reserva biológica, pensando, por exemplo, em preservar espécies, preservar a biodiversidade, essa solução é centrada na natureza, né? Tá visando resolver um problema ligado, seja à extinção de espécie, à proteção de serviços ambientais, assim por diante. Não necessariamente essa solução está prestando atenção em aspectos ligados às pessoas que vivem ali em volta e tal. Quando assim essa é uma solução centrada e não baseada na natureza. Se, por outro lado, ao criar uma unidade de conservação, a gente está preocupado em conservar os elementos da biodiversidade, mas, ao mesmo tempo, a gente está prestando atenção e incluindo no planejamento aspectos que dizem respeito à oferta de serviços ambientais, por exemplo, água, polinizadores para a produção de alimentos, serviços culturais para as pessoas, aí essa solução se torna uma solução, sim, baseada na natureza. E uma solução baseada na natureza também não é uma solução amigável à natureza. Então, por exemplo, às vezes vai fazer um determinado empreendimento, um condomínio, por exemplo, e aí fala, bom, vamos plantar algumas árvores aqui nesse condomínio para ficar mais verde, né? Isso não é necessariamente um planejamento com base na natureza. Isso é amigável à natureza. Planta uma árvore aqui, outra ali, quem sabe vem um passarinho, mas não é um planejamento baseado na natureza que se volte para melhorar a vida das pessoas. Então, trocando em miúdos, a solução baseada na natureza, por definição, ela reduz a vulnerabilidade e aumenta a resiliência social, ao mesmo tempo que conserva ou recupera funções naturais. Então, é um encontro entre um olhar social e econômico com um olhar ambiental. Então, acaba que, no final das contas, né, a gente lembrando desse tripé social, ambiental e econômico, né, que tem a ver com o conceito de desenvolvimento sustentável, as soluções baseadas na natureza, elas são um caminho importante em direção a esse outro paradigma de desenvolvimento, que é o chamado desenvolvimento sustentável. E ela, hoje em dia, como eu estava falando, ela está em todas, né? A solução baseada na natureza é um termo que já se espalhou, está presente dos vários acordos globais, o UNFCCC é a Convenção das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, está na Convenção de Diversidade Biológica, está na Convenção de Combate à Desertificação, está no Marco de Sendai, que diz respeito ao controle aí de desastres naturais. Então, esse vocabulário está presente nessas várias frentes. Se vocês terem uma ideia, eu me lembro em 2016, quando o conceito estava ainda surgindo, eu participei de uma conferência, ao final de uma das conferências da Convenção de Diversidade Biológica em Bonn, na Alemanha, um grupo de umas 40, 50 pessoas de diferentes partes do mundo, para discutir justamente uma espécie de guia para como lidar com esse conceito, que exatamente é isso. Então, é ainda muito novo. Por ser novo, o conceito tem, eu acho, que alguns pontos de atenção, e eu listei principalmente 3 deles. Um é a chamada maladaptação, né? Eu acho que eu encontrei um bom nome para isso em português, eu fiz uma tradução direta aí do inglês maladaptation, mas essa maladaptação é um tiro que sai pela culatra. Às vezes, na melhor das boas intenções, você vai tomar uma determinada medida com base na natureza, e essa medida pode acabar resultando num efeito pior do que inicialmente planejado. Então, novamente, tem que ser muito baseado em ciência, que é o terceiro item que eu listei ali, tem que ser avaliado, tem que ser medido e, sobretudo, tem que ser conversado com as pessoas para quem você quer trazer a solução. Então, repara que as 3 palavras, né, são 3 palavras difíceis, né? Solução, quando a gente fala em solução, a gente está pensando em solução para quem? As pessoas para quem a gente quer levar a solução concordam que aquilo de fato seja uma solução? A palavra baseada, eu já mostrei para vocês, não é nem centrado nem amigável, né? É baseado, ele incorpora essa natureza não humana à tomada de decisão e às políticas públicas. E a terceira palavra, natureza, ela é uma outra palavra bastante complicada. E isso tem a ver, de novo, com essa conversa em busca dessas soluções.
existem diferenças na percepção em torno do que seja natureza. Para nós, modernos, vamos dizer assim, a palavra natureza, como eu estava falando antes, ela diz muito respeito a tudo aquilo que não é humano, né? A vida não humana, vamos dizer assim. Mas a própria raiz etimológica dessa palavra natureza, ela varia imensamente de um idioma para o outro. Eu até anotei aqui para trazer para vocês, que eu acho essa diferença tão interessante, ela diz muito. Um estudo um estudo recente, examinando 76 línguas diferentes, 76 línguas essas faladas por cerca de 90% da humanidade. Nessas 76 línguas há uma baixa diversidade de morfema relacionada a essa palavra natureza. Morfema significa a raiz mínima com o significado de uma palavra. Então, para vocês terem uma ideia, a palavra natura, do latim, significa o abstrato fenômeno do nascimento. Natura tem a ver com nascimento, na nossa raiz latina. A raiz semítica, tabia, significa marca original, caráter. A raiz, né, priroda, do eslavo, significa geração, reprodução. A raiz zihan, do chinês, significa espontaneidade. A raiz prakti, do sânscrito, significa proliferação, crescimento contínuo. E para vocês terem ideia, os nossos irmãos ameríndios, povos originários aqui das Américas, nos seus vários idiomas, e só na Amazônia brasileira a gente tem quase 300 línguas faladas, nos seus idiomas não existe nada equivalente à palavra natureza, porque na concepção deles, o ser humano e a natureza são um e uma única coisa. Então, isso, a gente pensando em línguas globais. Uma pós-doutora minha recentemente esteve realizando um estudo na comunidade da Rocinha, aqui no Rio de Janeiro. Ela pegou 3 grupos focais diferentes dentro dessa comunidade, uma comunidade com cerca de 150 mil habitantes. Ela pegou um grupo de religiosos, um grupo de estudantes de teatro e um grupo ligado à associação de moradores. E dentro desses 3 grupos diferentes, a percepção do que seja a natureza é absolutamente diferente. Então, minha gente, num lugar como esse, a comunidade da Rocinha, que, por exemplo, é sujeito a desastres ambientais, deslizamento, entre outros, quando a gente falar em soluções baseadas na natureza, a gente precisa combinar o que seriam soluções para essas diferentes pessoas e, de largada, a gente precisa combinar o que é natureza. Então, a demanda central em torno desse conceito de soluções baseadas na natureza, a meu ver, envolve incorporar o conceito desde o início do planejamento. É muito mais difícil você adaptar depois do que a situação em ação já está em curso. Eu acho que a solução baseada na natureza tem que ser percebida como política integrada ou mista. Então, o verde é como complemento ou alternativa ao cinza, mas ele não necessariamente exclui soluções infraestruturais e de construção. Muitas vezes vai ser melhor quando essas duas formas de lidar com problemas são integradas. Ela é essencial que envolva atores locais. Por isso, tudo que eu falei, pelas diferentes percepções, pelos riscos de maladaptação, isso envolve educação, envolve capacitação, envolve engajamento, isso tudo tem que estar incorporado lá no início do planejamento. Tem que ser avaliado para que a gente passe a ter um repertório do que de fato tem funcionado como solução e o que não, entender que o que às vezes é solução para um lugar não é para o outro, e essa avaliação, além de socioecológica, envolve também uma avaliação de custo-benefício. Afinal de contas, no Brasil, terra é caro. E muitas vezes a solução baseada na natureza vai envolver, sim, uso da terra, formas de uso da terra, e isso pode incorrer em determinados tipos de custo. Os cuidados que eu já mencionei de maladaptação e diferenças no modo de percepção, e ainda que boa parte das vezes seja mais barato do que alternativas diretamente cinza, requer financiamento. Então, um exemplo clássico, com o problema de elevação do nível do mar, uma saída infraestrutural típica seria a construção de dique, que tem um gigantesco custo. Diques e barreiras de proteção à elevação do nível do mar. Uma alternativa bem possivelmente mais barata é plantar ou simplesmente proteger mangues e vegetação costeira. Então, mas mesmo assim, tanto uma como outra requer financiamento. No caso de usar mangue para esse fim, seja por recuperação, seja por conservação, é importante que essa ação possa gerar empregos também, lá para catadores de caranguejo, para
enfim, pessoas que lidem ali com esse ambiente natural e que possam ter suas condições de vida melhoradas. Aí sim a gente tem uma solução que é baseada na natureza, e não só centrada ou amigável a ela. Eu finalizo com essa imagem, é um quadro que sempre me inspira muito, costumo usar nas minhas palestras, chamado Rio, Eu Te Adoro, Rio, Eu Adoro Sua Gente Feliz, da pintora Lia Mitarakis. Esse quadro é um painel, na verdade, o slide aqui não faz jus à beleza desse quadro, é um painel de tamanho de muro, que era presente lá no Museu de Arte Naif, ali no Cosme Velho, né, aqui no Rio de Janeiro, e infelizmente esse museu fechou. Eu gosto muito desse quadro porque ele me traduz uma felicidade, uma alegria, uma leveza que eu já vi na minha cidade quando eu era criança, e essa alegria, esse quadro, para mim, ele sugere que essa impressão de felicidade, ela não, ela mistura o verde e o azul aí da natureza com o cinza das construções, com o colorido dessas mesmas construções, com o transporte, com viaduto, com carro, com avião, e com diferentes matrizes religiosas. Eu acho que um pouco essa visão que esse quadro traduz, para mim, ele remete a esse conceito de solução baseada na natureza. E com isso eu agradeço e devolvo aqui a palavra para o doutor André. Professor Fábio, já abri agora sim. Muito obrigado pela apresentação. Nem precisei entrar no tempo, o senhor foi tão breve. Se quiser usar uns minutos mais, fica à vontade. Não, tá jóia, doutor André. Não, muito obrigado. Eu quis mesmo ser direto, né? Eu sei que é um conceito que é muito importante, mas como todo conceito novo, é essencial que a gente preste bem atenção nessa necessidade de combinar, né, acerca do conceito. Já que ela é novo, há um espaço para combinar, para acordo, e eu acho que esse acordo envolve especialmente aquelas pessoas para quem a gente está querendo levar a solução. Tá ótimo. Pois é, quando a gente pensou no evento de hoje, né, a gente tinha essa ideia de que a gente precisava de um alinhamento conceitual, né, que é isso que o senhor nos proporciona, e no passo seguinte, buscar espaços de juridicidade, como é que a gente trabalha a solução baseada na natureza, a SBN, no campo jurídico, né? E aí, nesse esforço de trazer o jurídico para esse conceito, eu convido aqui o nosso colega querido, doutor Luciano Lubê, que vai abordar as SBNs como alternativa técnica em avaliações de impacto ambiental. O colega Luciano Lubê é promotor de justiça do Núcleo Ambiental do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, é mestre e doutorando em Direito Ambiental e da Sustentabilidade pela Universidade de Alicante, Espanha. É autor do livro Obrigatoriedade do Uso das Melhores Técnicas Disponíveis no Direito Ambiental Brasileiro. É vice-presidente da Abrampa, membro fundador e primeiro coordenador da Rede Latino-Americana de Ministério Público Ambiental, REDEMPA, que está presente em mais de 19 países, e o nosso palestrante também é palestrante em mais de 10 países. Então, querido Luciano Lubê, a palavra é sua. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Agradeço imensamente o convite da Abrampa, nossa associação, da Escola da Abrampa, agora presidida pelo André. Tenho certeza que esse, acho que é o primeiro evento, né, André, da escola, sobre a sua presidência. Já começa aí com um tema inovador e desafiador. Agradeço também à Fundação Boticário, que eu tenho uma parceria muito antiga com a Fundação Boticário, desde praticamente quando eu iniciei como promotor de justiça em Bonito, trabalhando na recuperação das matas ciliares, lá do Rio Formoso. A Fundação Boticário foi a primeira a apoiar a gente ali nesse trabalho de recuperação, e disso eu tenho construído uma relação muito boa com a Fundação Boticário, respeito muito a história dessa fundação, então eu fico muito feliz em participar desse evento. Bom, para mim foi um desafio tentar falar, e aí já peço desculpas, e que bom que tivemos aí o professor Fábio falando antes, porque para mim foi um desafio muito grande essa questão de tentar interconectar a ideia das soluções baseadas na natureza com o direito. Não encontrei nada jurídico sobre esse tema,
e busquei, através do que é o meu objeto de estudo, do que foi o meu objeto de estudo no mestrado, fazer uma conexão de como poderia ser possível a análise das soluções baseadas na natureza dentro do direito e mais enfocado dentro do licenciamento ambiental. Eu vou tentar aqui compartilhar minha tela, e vocês digam aí se tá dando certo ou não. A partir de agora, André, eu não enxergo mais o nosso grupo. Então, se você puder dizer, tá ok? Estamos assistindo, tá ok, tá ok. Então, tá. Então, gente, a ideia minha foi como interconectar esse conceito de melhor técnica disponível com as soluções baseadas na natureza. Então, o primeiro ponto que nós trazemos aí é a ideia de entender a sociedade que a gente vive. Nós vivemos uma sociedade do consumo em que as pessoas valem mais pelo que consomem do que pelo que são. Essa sociedade que nos leva a cada vez consumir mais, é o carro do ano, é o celular de última geração, é a necessidade de avanço no consumo e na tecnologia, a ponto de quem não usar hoje uma tecnologia ser excluído. É a ideia do princípio da obsolescência programada, o celular que você usa hoje, por mais que você conserve ele em 2, 3 anos, ele não opera mais os sistemas que temos. Então, temos essa sociedade que nos leva cada vez a consumir mais. Temos a sociedade do risco, que é aquele conceito em que nós, hoje, vivemos em uma sociedade que não mais se administra os perigos naturais, mas que nós, como sociedade, assumimos riscos inerentes, como o risco de consumir alimentos transgênicos, risco de conviver com energia nuclear, risco da necessidade de cada vez queimar mais combustível fóssil, mesmo sabendo que isso pode ter impacto climático mundial. Então, hoje, nós temos esse gerenciamento de risco que o direito tem que trabalhar com novas classes jurídicas. E, por fim, a sociedade da técnica. Hoje, isso ficou muito claro com a pandemia, com a discussão dos tipos de vacina, com se eu vacino, se não vacino, qual remédio, qual é outro, quais são as técnicas, todo mundo tentando entender de DNA, RNA, mesmo sendo matérias que nós não entendemos. Então, hoje, nós vivemos uma sociedade da técnica em que o cidadão comum não consegue mais entender como funcionam as coisas, como tramita, e passando para profissionais especializados a decisão de como trabalhar essa questão da técnica, como trabalhar a questão da ciência, e muitas vezes que nível de risco nós, cidadãos comuns, vamos ter nas nossas vidas em razão do avanço dessas técnicas, das tecnologias. E aí eu falo de biogenética, falo de modificação genética, falo de técnicas e tecnologias novas que a cada dia nós não sabemos como influenciam nossa vida. E aí surge o grande problema. O direito é que regula a nossa sociedade. O direito é que deveria regular a que nível de risco nós devemos trabalhar. O direito é que deveria regular como essa situação da técnica vem para a área jurídica. Isso não é um problema novo. É uma situação da forma do direito, remetendo à linguagem jurídica, que vem desde lá do Código de Hammurabi, quando tinha um dispositivo que dizia o seguinte: se um pedreiro edificou uma casa para um senhor e não executou seu trabalho seguindo as normas e o muro inclinou, esse pedreiro, às suas próprias expensas, reforçará o muro. Aí que está. Seguindo as normas, mas que normas? Era o direito que dizia? Estava lá no Código de Hammurabi? Era o juiz que devia saber quais eram as normas da construção de uma casa? Não. Sempre houve, de alguma forma, em alguns pontos, essa necessidade de interconexão entre o mundo jurídico e o mundo da técnica. Esse muro que caiu, se o juiz tivesse que decidir se o pedreiro seguiu ou não as normas, a quem ele iria perguntar? A um advogado? Não. Aos técnicos da época, aos pedreiros experientes da época, para dizer se as normas foram seguidas ou não. Então, esse é um exemplo que vem desde lá do Código de Hammurabi, do remessa da linguagem jurídica para a linguagem da técnica.
A grande problema é quem deve definir esses critérios técnicos. Como essa técnica se incorpora ao direito? É através do poder público? É através da ciência? A academia? É através das empresas do mercado? Essas formas de ligação à técnica têm algumas técnicas de remessa. Por exemplo, o próprio poder público. O poder público, o legislador, ou em nível infralegal, o poder executivo, regulamenta uma norma, esmiuçando tudo, como existem algumas normas do Ministério da Agricultura, trazendo todo o detalhamento. Qual é o grande problema dessa questão? No poder público, você tem a vantagem da legitimidade. Nós elegemos os legisladores, nós elegemos o poder executivo, e ele tem essa legitimidade social de regulamentar a vida em sociedade. O grande problema, o direito não evolui na mesma velocidade da ciência e do mercado. Então, quando o direito remete essa questão para regulamenta diretamente, nós não temos uma evolução técnica ao mesmo tempo. A modificação de uma lei, a modificação de uma resolução é burocrática e nem sempre acompanha a ciência. E aí nós temos o contrário, quando o direito remete para a normativa técnica de forma aberta e ampla. O nosso Código Consumidor tem um seguinte dispositivo: é vedado colocar no mercado produtos fora da norma da ABNT. Está lá no artigo 39, 8º. Qual o grande problema disso? Você tem uma vantagem de ter a remessa para a técnica e ela ter uma velocidade muito maior, vindo muitas vezes do mercado, só que você não tem a legitimidade. A ABNT é uma associação. Como eu delego para uma entidade privada legislar aquilo que pode entrar ou não no mercado consumidor? E se eu tenho um produto de mesma qualidade, mas que não seguem as normas da ABNT? E aí eu já puxo um pouquinho para o meu livro, eu trato lá das questões das normativas técnicas, e ali eu defendo que as normas da ABNT não podem ser obrigatórias e que esse tipo de remessa é inconstitucional. Simplesmente delegar toda a atribuição para a remessa da técnica. E aí nós temos uma terceira forma, que são as cláusulas técnicas. Quando o direito remete para o estado da técnica, o estado da arte. Por exemplo, quando o artigo do 615 do Código Civil diz que, concluída a obra de acordo com o ajuste ou o costume do lugar, o dono é obrigado a recebê-lo. Poderá, porém, rejeitar a seu empreiteiro se afastou das instruções recebidas, dos planos dados ou das regras técnicas em trabalhos de tal natureza. Então, esse tipo de remessa técnica tem várias formas de remetê-la. Tem a melhor opção, a melhor prática ambiental possível, as melhores práticas ambientais, as melhores práticas de gestão, como o próprio Código Civil cita ali, as regras técnicas de trabalho daquela natureza, a melhor opção ambiental, melhor técnica de controle disponível. Então, no mundo, existem vários tipos de remessas de técnica, do direito para a técnica, e aqui já entrando na área ambiental, e aí eu entro já mais especificamente nas melhores técnicas disponíveis, que, segundo o artigo 10 da Diretiva de 75 da União Europeia, diz que é a fase de desenvolvimento mais eficaz e avançada para definir os valores limites de emissão, ou seja, aquilo que pode ser emitido por uma indústria, outras condições do licenciamento para reduzir as emissões e o impacto ambiente no seu todo. Tá? E por que eu cito a Diretiva Europeia? Porque até hoje nós não temos uma norma geral das melhores técnicas disponíveis no Brasil. Nós temos alguns dispositivos normativos, como esse decreto 5478, que trata bem disso, mas nós não temos uma norma geral. E o que seria a melhor técnica disponível? Melhores técnicas seriam aquelas mais eficazes para alcançar um nível elevado de proteção. Técnica não é só tecnologia, também é a forma de fazer. E aqui é o principal. A técnica disponível é aquela que está desenvolvida numa escala que possibilite a aplicação no setor, em condições econômica e tecnicamente inviáveis. Então, o viés econômico já está nesse adjetivo disponível, quando adota melhor técnica disponível. Então, em resumo, tem que se adotar aquela técnica
que seja melhor ambientalmente e que seja disponível numa escala técnica viável, não pode ser algo que não está no mercado ou que é uma tecnologia muito de ponta, e também tem que ter uma racionalidade econômica dentro dessa disponibilidade. Nos Estados Unidos, isso é implementado em a linha geral dos licenciamentos ambientais através de guias que a EPA, que é o órgão ambiental americano, estabelece. Mas onde isso está muito sedimentado é na Europa, através dos briefs. E lá é uma obrigação de resultado e não de meio. Então, ele não indica a técnica ou a tecnologia específica. Ele diz que ele deve atingir aquela mesma qualidade ambiental. E esses briefs são documentos de referência, feitos com participação da academia, da indústria, das ONGs, do poder público, que podem ser uma abrangência setorial, por exemplo, no setor de mineração, ou transversal, por exemplo, na questão de tecnologia. Mas é aí que eu chego no meu tema principal. Como eu posso trazer isso para o direito brasileiro? Como eu posso trazer isso para o licenciamento ambiental? Bom, se no Brasil se exige a licença ambiental, e se essa licença ambiental necessariamente tem que ter uma avaliação dos impactos ambientais daquela atividade, e se numa avaliação de impactos ambientais eu tenho que analisar todas as possibilidades, seja locacionais, mas também as possibilidades do modo de fazer, eu tenho que analisar as técnicas e tecnologias possíveis para fazer aquela atividade. E analisando essa, eu tenho que ver quais são as melhores ambientalmente. E se eu tenho que ver quais são as melhores ambientalmente, eu tenho que fazer um conceito de top-down. Elencar o menor impacto, as melhores ambientalmente, e somente. E aí eu entro com a Constituição Federal. Se a Constituição Federal exige um estudo de impacto ambiental, esse estudo tem que analisar as possibilidades técnicas, tem que analisar qual é a menos impactante. Seria discricionalidade do empreendedor ou do Estado dizer qual ele vai escolher? Qual a lógica seria da Constituição Federal exigir que eu tenha um estudo de impacto ambiental se o empreendedor simplesmente, bom, tem uma melhor, mas eu escolho a que eu quero? Então, eu defendo que, com base nesses princípios, especialmente a obrigatoriedade do EIA-RIMA, e aí, em decorrência do licenciamento, eu devo adotar a melhor técnica disponível. E eu só não posso adotar a melhor técnica disponível se houver uma justificativa, por exemplo, dela não ser viável, não ter em escala viável, ou dela ser impeditiva economicamente. Mas eu não posso adotar simplesmente por outra técnica que não seja melhor, só porque ela seja mais barata. Então, com base nos princípios da sustentabilidade, porque se eu tenho como desenvolver uma atividade menos impactante, ainda que um pouco mais cara, eu devo escolher essa obrigação. Com base no princípio do poluidor-pagador, que determina que eu incorpore nos meus custos a necessidade das externalidades ambientais serem incorporadas, com base no princípio da indisponibilidade do meio ambiente, que eu não posso violar o meio ambiente acima daquilo que é necessário, e com base no princípio da prevenção, que é aquele que, se eu sei que uma atividade é impactante, eu devo adotar todas as medidas necessárias para reduzir ou evitar esse impacto, e se a melhor técnica disponível for uma dessas medidas, com base nesses arcabouços aqui, muito resumidamente, eu defendo que a gente deve aplicar a melhor técnica disponível. Isso vou passar rapidamente, porque meu tempo está se esgotando. Nós temos aí lei que citam as MTDs, como a Lei de Resíduos Sólidos, a resolução do CONAMA, a Convenção de Estocolmo. A própria política nacional traz esse componente tecnológico dentro dos seus princípios, dos seus objetivos e dos seus instrumentos, mas o EIA-RIMA, que é a norma base para as demais obrigações, traz lá que o estudo deve contemplar todas as alternativas tecnológicas, confrontando-se, inclusive, com a hipótese de não execução do projeto. Então, eu devo analisar todas essas técnicas e tecnologias que são possíveis naquele licenciamento e escolher a melhor ambientalmente, sendo inversão do ônus da prova do empreendedor, o porquê não utilizar aquilo, e sendo vinculante ao poder público a adoção dessa melhor técnica disponível, somente não aceitando se ela for justificada. E essa MTD tem muitas aplicações práticas, porque ela permite
o constante progresso da técnica, ela limita a discricionariedade do poder público, que não pode aceitar outra técnica que não seja melhor, a não ser que haja uma fundamentação. Ela dá uma base concreta para que o judiciário possa rever essas autorizações, caso não use. Ela deve ser utilizada para os valores máximos de emissão que aquela atividade possa utilizar. Ela traz uma visão integrada não de fim de tudo, né? Uma visão integrada do empreendimento que tem que essa técnica permear desde o começo até o fim. Ela pode ser adotada no conceito de prevenção e reparação dos danos ambientais, e ela permite que o direito acompanhe a técnica, porque a partir do momento que eu exijo a melhor técnica disponível, a melhor técnica disponível hoje não é a mesma daqui a 5 anos. Eu não preciso mudar a lei, nem qualquer normativa para isso. Ela traz critérios de ponderação entre economia e meio ambiente, ela permite, inclusive, na área de responsabilidade, que quem não utilizou a melhor técnica disponível tenha um grau de culpa ou até dolo maior, que pode ter repercussão na área criminal. Em outras áreas, ela também pode ser aplicada. Ela vem sendo aplicada em alguns casos no Brasil, como, por exemplo, nesse guia de melhor técnica disponível de emissões de poluentes da CETESB, num caso emblemático em que o STJ, apesar de não utilizar esse termo, ele determinou que a queima da palha da cana-de-açúcar para colheita manual já não era mais admitida, porque nós temos evolução tecnológica que permite que se faça de outra forma, ainda que mais caro. Em Vitória, nosso colega Marcelo Lemos tem um trabalho belíssimo em controle de poluição no complexo industrial do Tubarão, que ele exigiu, num termo de cooperação ambiental, a questão das melhores técnicas disponíveis. E eu cito um caso muito interessante, casos judiciais baseados em Mariana e Brumadinho. Quando houve o rompimento da barragem de Mariana, os colegas de Minas Gerais entraram com uma ação para que o Estado não mais permitisse a barragem a montante, que é a pior barragem que tem. E depois de muita luta, inclusive depois do rompimento da barragem de Brumadinho, mesmo não tendo nenhuma lei, mesmo não tendo nenhuma normativa técnica, o judiciário vem aceitando em ações civis públicas, e essa minha apresentação vai ficar à disposição para vocês aí, porque eu preciso entrar no tema da SBN. O judiciário vem aceitando que, com base no princípio da obrigação da melhor técnica disponível, o Estado de Minas Gerais não poderia emitir autorizações ainda para construções de barragens na pior técnica disponível, que é aquela que só era adotada porque era mais barata ao caso. Então, teve um caso de uma ação geral, teve um caso da Vale lá também, que estão aí citados. Aí, encaminhando para as minhas conclusões, eu trago aí meu livro, então, ele está disponível aí para quem quiser estudar mais esse tema, mas eu entro nas soluções baseadas na natureza. Como o professor não citou, eu queria só citar alguns exemplos. O mais clássico deles, o exemplo da floresta da Tijuca, que no século XIX estava deteriorada, não tinha mais água lá do Rio de Janeiro, estava com um problema grande de crise hídrica, então foi determinado por Dom Pedro II que criasse a floresta da Tijuca, se replantasse lá, o Major Escher fez a recuperação e o reflorestamento dessa área, e hoje lá foram plantadas mais de 100 mil mudas, recuperando essa função ambiental, esse serviço da natureza que se prestava. Um outro caso que eu trago é do caso no local onde eu fiz o mestrado e agora estou fazendo o doutorado, em Alicante, que tem um problema muito sério de enchentes na época de chuva e seca. E lá se criou esse parque La Marhal, que tem a função hídrica, tanto de absorver na época de enchente o volume de água que tinha, quanto na época de escassez ele servir de base de água e presta, além do serviço hídrico, um serviço ecossistêmico e um serviço social, já que as pessoas ali frequentam. Também a estação de tratamento de água do Gandu, que tem um programa muito forte de pagamento de serviços ambientais, produção de água, a própria Fundação Boticário tem esse foco também. Nós, aqui no Estado do Mato Grosso do Sul, além de ter uma legislação, a gente conseguiu reverter indenizações ambientais para a criação de um dos primeiros serviços de pagamento de serviços ambientais aqui na Bacia do Guariroba, que é onde abastece a cidade, e com isso a gente tem gerado água para a cidade e os produtores recebendo, e agora nós abrimos um edital para a região de Bonito,
na linha de pagamentos de serviços ambientais. Um outro exemplo que existe de serviço baseado na natureza são os alagados que são utilizados como sistema de tratamento de efluentes. Tem um colega nosso aqui, o Fernando, que ele tem doutorado nessa área, e esses sistemas naturais de alagados, de wetland, que eles chamam, também servem, são soluções baseadas na natureza, às vezes mais baratas, menos impactantes, sem produtos químicos, para tratamentos em condomínios, por exemplo. Aqui em Campo Grande tem condomínios que tratam o seu resíduo, as suas efluentes de esgoto, com base nisso. Me encaminhando para o fim, um último exemplo que eu trago é de vermicompostagem, né, que já é conhecido, para tratamento do resíduo orgânico, que tem a função de prolongar a vida útil dos aterros, porque reduz 50% do peso, já que os nossos orgânicos são 50%. Lembrando que agora o decreto que trata de resíduos sólidos determina a coleta tríplice, e se ele determina a coleta tríplice é porque o orgânico tem que ser tratado, e a forma de tratamento do orgânico é um serviço baseado na natureza, porque é a decomposição natural dele, que gera composto como fertilizante, que tem maior, como a vermicompostagem traz, através das minhocas, traz uma maior eficiência e velocidade, reduz os gases de efeito estufa, além de gerar renda com a própria venda das minhocas, conforme o caso. Isso é utilizado, por exemplo, no aeroporto de Londrina. E aí, eu já parto para a minha conclusão, já pedindo desculpa por ter passado um pouquinho do tempo, mas como que eu cruzo a ideia do licenciamento ambiental, da melhor técnica disponível e da solução baseada na natureza? Se eu tenho uma obrigação no licenciamento ambiental de avaliar as melhores técnicas, as técnicas disponíveis, de identificar dentro das técnicas disponíveis quais são as melhores, eu tenho como obrigação também colocar nessa análise das alternativas técnicas as soluções baseadas na natureza. E eu preciso verificar de forma global o meu empreendimento, o meu licenciamento, e não só uma solução de final de tubo, como diz na Europa, não só lá o tratamento, mas verificar de forma global, no nível de gerencial, se a solução baseada na natureza não é uma ou a melhor técnica disponível para esse caso. E aí, partindo para as minhas conclusões, as SBN, então, têm que ser inventariadas com essa visão de melhor técnica disponível, pelo critério de efetividade ambiental, pelo critério de custo-benefício, comparando todo o ciclo produtivo, todo o ciclo daquele empreendimento, e não só depois que o efluente foi lançado, olhando as externalidades sociais e ambientais e cotejando com as soluções tradicionais da engenharia. Por exemplo, então, se eu tenho um condomínio e eu vou desenvolver pegando um caso prático que eu trouxe aqui para vocês, se eu tenho um condomínio, e geralmente os municípios maiores exigem que haja um tratamento prévio do esgoto, eu, nesse contexto das avaliações possíveis, eu tenho que avaliar se um wetland não é melhor do que uma solução, por exemplo, química para aquela situação, que pode até agravar mais a estação de tratamento de esgoto. E aí, nesse contexto, se a solução baseada na natureza for a melhor ambiental e economicamente, comparada com as outras não naturais, com base no princípio do desenvolvimento sustentável, ela deve ser aplicada. Se ela estiver numa situação de igualdade com outras, justamente por a gente buscar essa solução com fundamento lá na natureza, também entendo que ela deve ser aplicada. E se ela for a melhor ambientalmente, mas for mais custosa, desde que tenha um critério de razoabilidade, essa solução baseada na natureza também deve ser aplicada. Então, com isso, eu concluo aí a minha apresentação. Deixa eu ver se eu consigo. Deixei de compartilhar a tela aqui. Me confirma aí, por favor, se eu deixei de compartilhar a tela. Concluo aí a minha fala num exercício aí, em nome da amizade que eu tenho com o André, que eu tentei de enfrentar esse tema, que eu confesso para vocês, é um tema que não é o meu foco de estudo, a questão das soluções baseadas na natureza, mas eu tentei aí fazer um link e dar uma capa jurídica para essa situação das SBNs aí. Espero ter contribuído com a discussão e ressaltar novamente que são apenas
reflexões que eu fiz para esse nosso evento aqui e que precisa aí ainda ser muito debatido na área do direito ambiental. Muito obrigado. Caríssimo colega Luciano Lubê, muito obrigado pela apresentação, espetacular. Eu acho que a gente tinha uma intuição, né, lá atrás, quando a gente pensou nesse evento, buscando campos de juridicidade para a temática das SBNs, e eu acho que a gente acertou, porque nós temos um arcabouço jurídico bastante consistente, bastante maduro no campo do licenciamento ambiental no Brasil, né? Nosso arcabouço é citado mundialmente, e as SBN entram perfeitamente, encontram espaço jurídico, né, para serem trabalhadas, desenvolvidas, estudadas, exigidas, implementadas no campo do licenciamento ambiental, pegando carona com o arcabouço jurídico que já temos sobre isso. Então, achei que foi um golaço. Obrigado ao colega Luciano por aceitar esse desafio e por marcar o seu gol. Obrigado. Então, agora, dando sequência ao nosso esforço de buscar espaços de juridicidade para as SBNs, nós vamos tratar agora das soluções baseadas na natureza à luz das mudanças climáticas, e para isso convido o nosso querido colega, Dr. Vinícius Lameira Bernardo, que tem LLM em Direito Público Internacional pela Universidade de Melbourne, é promotor de justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro e é uma das nossas referências na temática de mudanças climáticas. Então, querido colega Vinícius, a palavra é sua. Obrigado. Quando der o tempo, eu abro a câmera só para sinalizar, não falo nada, tá bem? Obrigado. Tá ótimo. 5 minutos antes eu abro. Obrigado. Perfeito. Ó, só começa a contar o tempo depois dos meus cumprimentos, por favor, hein? Tá legal. Mas, querido André, muito obrigado pelo convite. Eu quero parabenizar a Abrampa, na pessoa do meu colega e amigo André de Quenstein e da nossa querida Silvia Capelli, que deu início a esse evento. Quero parabenizar também todos da Fundação Boticário, o Emerson. Quero mandar um abraço especial também para a Flávia, que está aqui. Eu tenho conversado com a Flávia sobre unidades de conservação. Um abraço ao André Ferretti também. Participei lá atrás da elaboração, junto com o Luciano Lobé e de outros colegas, de uma cartilha sobre a atuação do MP em mudanças climáticas, de maneira que é um prazer enorme estar aqui participando desse evento, e quero dar também um bom dia a todos os panelistas e a todos os que estão presentes aqui. Eu vou compartilhar a minha tela. E aí, André, você confirma, por favor? Está compartilhando já? Ainda não. Deixa eu tentar aqui de novo. A tela inteira. Engraçado. Ah, agora sim. Agora foi? Alguém pode me dar uma resposta? Agora sim, tá. Ah, perfeito. Deixa eu ver. Está no modo apresentação? Tá sim. Assim. Perfeito. Então, vamos lá. Bom, eu vou tentar falar um pouquinho aqui sobre o amparo normativo à aplicação das soluções baseadas na natureza. Desde já, parabenizar os panelistas que me antecederam, e foi muito importante a apresentação do colega Fábio, explicando os conceitos de soluções baseadas na natureza, e importantíssima também a fala, sempre brilhante, do colega Luciano Lobé, sobre o dever de se aplicar as soluções baseadas na natureza quando elas se apresentarem como uma melhor alternativa técnica à solução de um problema concreto. Então, vamos lá, eu vou falar um pouquinho desse amparo normativo para aplicação, para implementação, ou ao menos para consideração das soluções baseadas na natureza na implementação de projetos concretos. Então, eu trago inicialmente aqui algumas premissas que vão ser importantes para o desenvolvimento do meu raciocínio, e desde já deixando claro que eu não tenho a menor pretensão de exaurir o tema e não tenho a menor pretensão de falar aqui em termos professorais. Pelo contrário, eu estou compartilhando, como o Luciano falou, uma reflexão. O tema é novo para mim também, então eu estou compartilhando uma reflexão, tentando aqui com muito esforço colocar uma pedrinha nesse caminho que nós estamos construindo aqui
para maximizar a implementação das SBNs. Bom, então vamos lá. Temos um problema, que é o aquecimento global. Temos uma causa bem conhecida e determinada, que é a concentração na atmosfera dos gases de efeito estufa derivados de atividades antrópicas, e nesse sentido eu lembro aqui os seguidos relatórios da Organização Mundial de Meteorologia, do painel intergovernamental de mudanças climáticas, onde a ciência, basicamente, de forma unânime, já reconhece que esse aquecimento global é principalmente derivado da intervenção antrópica e da emissão desses gases de efeito estufa decorrente de atividades humanas. Para lidar com o problema do aquecimento global, nós temos duas grandes ordens de medidas: medidas de mitigação e medidas de adaptação, que eu vou abordar logo mais. A partir disso, eu desenvolvo o argumento de que não só o Estado brasileiro, como a sociedade civil, tem o dever jurídico de combater as causas e consequências das mudanças climáticas. E esse dever jurídico ele decorre de tratados internacionais, da nossa Constituição e da legislação infraconstitucional, que será abordada mais à frente. E, na medida em que contribuam para a finalidade de mitigação ou de adaptação, as soluções baseadas na natureza, elas devem, ao mínimo, ser consideradas pelos setores público e privado, e, quando não acolhidas, elas devem ser justificadas, como bem falou o meu colega Luciano. Bom, aquecimento global e direitos fundamentais. É importante fazer esse argumento porque é a partir dos impactos adversos do aquecimento global em inúmeros direitos fundamentais garantidos na nossa Constituição que surge para o poder público e para a coletividade o dever de agir, o dever de adotar medidas que reduzam as emissões de gases de efeito estufa, que provoquem a criação de sumidouros ou que adaptem sistemas naturais e humanos para as consequências do aquecimento global. E aqui eu trago alguns exemplos de direitos fundamentais que são colocados em risco pelo aquecimento global. Então, nós podemos ter, o IPCC já vislumbra problemas de escassez hídrica, problema de aumento de vetores que vão provocar lesões, impactos adversos à saúde, problemas ao direito à alimentação adequada, problemas relacionados à moradia, principalmente a questão dos refugiados climáticos, aumento do nível com possibilidade de extinção de espécies, comprometimento de processos ecológicos essenciais, que inclusive mereceram a tutela constitucional, e está lá no um dos incisos do parágrafo 1º do artigo 225, que trata dos instrumentos de efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Um desses instrumentos é justamente a necessidade, a imposição ao poder público de proteção dos processos ecológicos essenciais. E também temos inúmeros direitos relacionados à propriedade e à ordem econômica que são postos em risco em razão da intensificação de eventos climáticos. Nós já sentimos essa intensificação desses eventos climáticos, e eles representam não só perdas de vida, como perda de modos de vida e danos enormes à economia. Pois bem, compreendida essa ordem de direitos fundamentais afetados pelo aquecimento global, que impõe ao poder público agir, também é importante a gente fazer uma pequena apresentação dessas principais medidas necessárias a fazer frente ao aquecimento global. Então, nós temos as medidas de mitigação, tá? Que são as medidas que reduzem as emissões de gases de efeito estufa ou que aumentem os sumidouros. E o que são os sumidouros? Tudo isso aqui que eu estou falando, esses conceitos estão determinados na nossa Política Nacional de Mudanças Climáticas. Sumidouro é todo processo, atividade ou mecanismo que remove da atmosfera gases de efeito estufa. Por exemplo, o sequestro de carbono, que é promovido pela manutenção das florestas em pé, pela manutenção de cobertura vegetal. E, além disso, das medidas de mitigação, nós temos as medidas de adaptação, tá? Que são medidas destinadas a reduzir a vulnerabilidade tanto de sistemas naturais quanto de sistemas humanos aos impactos adversos do aquecimento global. Entendidas essas premissas fáticas, onde as soluções baseadas na natureza se relacionam com o sistema climático e, ao se relacionarem com o sistema climático, vão poder se valer de todo esse cabedal de atos normativos que vão justificar a necessidade
de consideração das SBNs na implementação de projetos concretos. Bom, lendo aqui no lado direito dos slides, nós temos uma imagem que eu colhi do folder feito pela Fundação Boticário sobre soluções baseadas na natureza, e desde já recomendo a leitura porque é muito elucidativo. Lá nós vamos ver que inúmeras SBNs elas podem servir tanto para reduzir emissões de gases de efeito estufa, quanto para ampliar sumidouros, manter cobertura vegetal e fazer sequestro de carbono, como também medidas adaptativas que vão aumentar a resiliência, principalmente das infraestruturas urbanas. Então, essas SBNs elas podem apresentar múltiplos benefícios, como, por exemplo, incremento da qualidade de vida, melhoramento da saúde, do bem-estar dos moradores das grandes cidades, redução da exposição de cidades a riscos, aumento da segurança hídrica, aumento da segurança alimentar, combate à degradação ambiental. E quando a gente olha para esses múltiplos benefícios, a gente lembra daquele slide que eu acabei de passar, dos elementos que podem ser impactados pelo aquecimento global. E as SBNs ajudam justamente a preservar esses valores garantidos constitucionalmente. E, além disso, por conta desses múltiplos benefícios, nós podemos falar da multidimensionalidade das soluções baseadas na natureza em relação a atos normativos. O que eu quero dizer com isso? Que as SBNs elas possuem interface não só com a Política Nacional de Mudanças Climáticas, que é um ato normativo feito especificamente pensando no aquecimento global, mas com inúmeros outros marcos legais setoriais que vão obrigar a consideração dessas medidas em instrumentos legais ou para serem implementadas em empreendimentos e atividades específicas. E no próximo slide eu explico melhor o que eu quero dizer. Eu retirei essa imagem lá do folder da Fundação Boticário. Veja o exemplo de um parque linear, que é uma solução baseada na natureza. Um parque linear, ao mesmo tempo, ele, em primeiro lugar, promove preservação hídrica. E na medida que ele preserva recursos hídricos, ele é adaptativo, no sentido de que nos prepara para uma possível escassez hídrica, atende aos princípios da Política Nacional de Mudanças Climáticas, mas também atende a princípios e diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos, que vai ser melhor tratada pelo meu colega José Alexandre. Um parque linear ele também promove a manutenção ou a reposição de uma área degradada e vai ampliar a cobertura vegetal. Nessa medida, a cobertura vegetal atende a princípios e diretrizes da Política Nacional de Mudanças Climáticas, na medida em que ela vai funcionar como um sumidouro e provocar o sequestro de carbono, mas ela também pode atender diretrizes, princípios e regras de um marco setorial específico que preserve a flora, por exemplo, Mata Atlântica. Então, se eu estou falando de um parque linear no Rio de Janeiro, um estado que é 100% Mata Atlântica, a manutenção dessa área verde também vai estar cumprindo com as diretrizes, princípios e objetivos da Lei de Proteção da Mata Atlântica, Lei 11.428 de 2006. E, além disso, um parque linear, ele também aumenta a resiliência. Ele pode ajudar no sentido de prevenir ou minimizar desastres decorrentes, por exemplo, de uma enchente do rio. E, na medida que ele cumpre com essa função, ele, além de ter uma função adaptativa, prevista na Política Nacional de Mudanças Climáticas, também atende a princípios, objetivos e regras da Política Nacional de Defesa Civil. Por exemplo, do Estatuto da Cidade. Uma das diretrizes e princípios do Estatuto da Cidade é a criação de cidades sustentáveis e resilientes. Então, feitas essas premissas fáticas que eu entendo importante, vamos passar para o amparo normativo. Vamos ao amparo normativo que vai permitir que seja viabilizada a conclusão do Luciano Lobé, no sentido de que as SBNs devem ser consideradas no licenciamento ambiental. Então, eu vou falar aqui sobre o dever jurídico de combate às mudanças climáticas, que é derivado de tratados internacionais, Constituição de 88, da legislação infraconstitucional e também desses marcos setoriais específicos, que até podem ter sido criados não tendo em mente especificamente a questão das mudanças climáticas, mas decorre da aplicação de seus princípios e diretrizes medidas que podem contribuir para mitigar emissões, para criar sumidouros ou para adaptar sistemas naturais e humanos aos impactos adversos
do aquecimento global. E, nessa medida, todos esses atos normativos que eu vou falar aqui amparam a implementação de soluções baseadas na natureza. Então, primeiro, plano internacional. O professor Fábio já tinha falado lá no início, elencou alguns documentos internacionais que nós somos signatários, e eu lembro mais uma vez aqui, somos signatários, somos parte integrante da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e somos signatários do Acordo de Paris, onde assumimos o compromisso de limitar o aumento da temperatura média global em bem menos de 2 graus acima dos níveis pré-industriais e, além disso, envidar esforços adicionais para restringir esse aumento de temperatura a 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais. E lembrando que lá na Constituição brasileira, nós temos os artigos 5º, parágrafo 2º e 3º, que é importante ressaltar aqui que eles dão força normativa no plano jurídico nacional para tratados e convenções internacionais. Vamos lá. Constituição de 88, também encontro na Constituição de 88 dispositivos que impõem ao poder público e à coletividade garantir um sistema climático estável. Por que eu digo isso? Porque nós não podemos dissociar um sistema climático estável do coração ambiental da Constituição, que é o artigo 225, que, lembrando, é no artigo 225 que se garante o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, instrumento de garantia de uma vida sadia e digna. Essa é a base do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da existência em nosso ordenamento jurídico do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E o sistema climático estável faz parte inegável do conceito de meio ambiente. Por isso que eu nem gosto de falar de direito climático e de direito ambiental, porque o direito climático está contido no direito ambiental. Basta a gente pegar o conceito de meio ambiente lá da 6938 de 81, que diz o seguinte: meio ambiente, peço licença para ler aqui, é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Ou seja, é evidente que o sistema climático é um elemento indissociável das condições que permitem e regem a vida em todas as suas formas. Portanto, essas normas centrais da Constituição que preservam o meio ambiente são plenamente aplicáveis à garantia de um sistema climático estável. Então, eu ressalto o artigo 21, que fala de competências administrativas e impõe aos entes federativos o dever de proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. O artigo 225, que eu já falei, e um artigo importantíssimo, que é o 170, inciso 6º, que trata da ordem econômica brasileira. Esse artigo elenca como um dos princípios da nossa ordem econômica o princípio da defesa ambiental. E é decorrência do princípio da defesa ambiental, vejam bem, a possibilidade de impor tratamento diferenciado para produtos e serviços conforme os respectivos impactos ambientais. Então, da mesma forma que eu posso dar um tratamento mais danoso, dificultar a adoção de métodos muito poluentes, como, por exemplo, o uso do amianto, que inclusive foi banido com base nesse artigo aqui da Constituição, eu posso criar benefícios para produtos e serviços conforme os respectivos impactos ambientais. Se eu tenho uma solução baseada na natureza, que funciona como medida adaptativa, aumenta a resiliência das cidades, aumenta o bem-estar, qualidade de vida e saúde, né? Possui toda essa gama de benefícios, eu posso me valer do 170, inciso 6º, para obrigar que essa solução baseada na natureza seja considerada no licenciamento de um empreendimento concreto. Além da Constituição, vejam bem, vindos das convenções internacionais, Constituição, Política Nacional de Mudanças Climáticas, que é a coluna vertebral das normas relacionadas ao aquecimento global. Então, nós temos lá no artigo 3º, inciso 1º, todos têm o dever de atuar em benefício das presentes e futuras gerações para a redução dos impactos decorrentes das interferências antrópicas sobre o sistema climático. Olha aqui o dever claro e expresso da coletividade e do poder público a adotarem medidas que equacionem as causas e efeitos do aquecimento global. Temos lá nos Objetivos da Política Nacional de Mudanças Climáticas, compatibilizar desenvolvimento socioeconômico com proteção do sistema climático, reduzir as emissões, fortalecer a redução de emissões por meio de sumidouros e implementar medidas de adaptação.
Mais especificamente em relação às soluções baseadas na natureza, eu acho importante destacar esses incisos 6º e 7º do artigo 4º, que determina que a Política Nacional de Mudanças Climáticas e as ações decorrentes dessa política devem visar preservação, conservação e recuperação dos recursos ambientais, e é efetivamente o que fazem, o que promovem as soluções baseadas na natureza, consolidação e expansão das áreas legalmente protegidas, incentivo ao reflorestamento e recomposição da cobertura vegetal em áreas degradadas, ou seja, inúmeras soluções baseadas na natureza passam exatamente por isso, por ampliar a recuperação de recursos ambientais, expandir áreas legalmente protegidas e incentivar reflorestamentos e manutenção de cobertura vegetal. E aí eu passo agora para os marcos regulatórios setoriais. Primeira observação que eu faço: esses marcos setoriais que estão aqui à minha direita, eles não são exaustivos. Como eu falei, hoje é um pontapé inicial. Precisamos aprimorar, jogar uma lupa nos nossos marcos setoriais para ver em que medida eles reforçam a aplicação das soluções baseadas na natureza. E, principalmente, analisando cada solução baseada na natureza em concreto, é que nós vamos conseguir pensar nesses marcos setoriais que amparam, que reforçam a necessidade de considerar as SBNs. Então, se eu estou falando de uma SBN que visa ampliar a resiliência de um ambiente urbano, eu posso me valer do Estatuto da Cidade. Se é uma SBN que aumenta a cobertura vegetal de Mata Atlântica, eu posso pensar no marco setorial de proteção da Mata Atlântica. Se eu estou falando de uma SBN que vai ampliar a resiliência, que vai reduzir o impacto de enchentes, por exemplo, eu posso me valer tanto do Estatuto da Cidade quanto do Plano Nacional de Defesa Civil. Então, eu passo a falar brevemente sobre alguns marcos setoriais em que nós vamos ver que é evidente a compatibilidade entre uma SBN e os seus princípios. Então, vamos lá. Primeiro, Estatuto da Cidade, ele tem como objetivo a implantação de cidades sustentáveis. E vejam aqui à direita diretrizes e objetivos que podem servir para amparar as soluções baseadas na natureza. Primeiro, planejamento do desenvolvimento para correção das distorções do crescimento urbano. Isso aqui impõe também o dever de planejamento dos municípios, e planejar é considerar alternativas. Então, penso que, no mínimo, o dever de considerar uma SBN nasce também desse dever de planejamento. E veja, se vocês abrirem a Constituição, abre aí no Google a Constituição de 88, façam um Ctrl+F e joguem a palavra planejamento. Vocês vão ver várias referências, por várias vezes é utilizada a expressão planejamento em nossa Constituição de 88. Então, o planejamento é um dever. Outra diretriz do Estatuto da Cidade: a expansão urbana deve ser compatível com os limites de sustentabilidade ambiental, social e econômica. Devemos privilegiar nos ambientes urbanos investimentos geradores de bem-estar geral, aquilo que o professor Fábio falou, que a cartilha da Fundação Boticário fala muito bem sobre a relação entre bem-estar geral e, por exemplo, ampliação de áreas verdes em ambientes urbanos. Outra diretriz do Estatuto da Cidade: estimula a utilização de padrões construtivos e aportes tecnológicos que objetivem redução de impactos ambientais e a economia dos recursos naturais. Isso está lá no Estatuto da Cidade, está dito há muito tempo, né? Caríssimo colega Vinícius, eu abri a câmera para sinalizar os 5 minutos, mas não sei se pôde me ver. Então, pediria aí mais 3 minutos, tá bom? Perfeito. Obrigado, desculpa. Nada, eu que agradeço, André. Então vamos lá, já partindo para o final, porque é o seguinte, agora eu vou passar brevemente, porque são apenas exemplos de marcos setoriais. Então, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, nós temos a diretriz que estimula a criação de corredores ecológicos. E muitas vezes nas cidades, nós podemos, algumas soluções baseadas na natureza, elas podem representar um corredor ecológico entre uma área verde e uma unidade de conservação lindeira ou inserida nos limites geográficos daquela cidade. Lei da Mata Atlântica, já falei algumas vezes, então, uma das diretrizes da Lei da Mata Atlântica é salvaguarda da biodiversidade, de valores paisagísticos, saúde humana, preservação do regime hídrico e harmonização do crescimento econômico com a manutenção do equilíbrio ecológico. Harmonização de crescimento econômico e manutenção de equilíbrio ecológico nada mais é do que o princípio do desenvolvimento sustentável,
que foi abordado pelo nosso colega Lobé. Política nacional de pagamentos por serviços ambientais, nós vamos ver que algumas diretrizes desse marco setorial também amparam a aplicação de soluções baseadas na natureza, então, estimular a conservação dos ecossistemas, preservação dos recursos hídricos, preservação de remanescentes vegetais em áreas urbanas e criação de corredores ecológicos, estimular serviços que promovam regulação do clima e da redução das emissões, né? O Código Florestal, lá no seu artigo 41, que estimula a União a instituir programas de apoio e incentivo à conservação do meio ambiente, que observem as seguintes linhas de ação: sequestro de carbono, conservação da biodiversidade, conservação de águas e serviços hídricos e regulação do clima. Todos efeitos positivos que podemos obter com soluções baseadas na natureza. E, já para o final, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que trata da adoção de medidas necessárias à redução dos riscos de desastres. Nós temos inúmeras SBNs que podem auxiliar justamente nessa função de reduzir a exposição de ambientes aos riscos de desastres. Então, eu concluo que existe o dever jurídico de promoção do sistema climático estável, e esse dever jurídico ele decorre da nossa Constituição, tratados internacionais e legislação infraconstitucional, e no mínimo, a consideração pelo uso das SBNs estão amparadas ou pelas normas específicas de mudanças climáticas, na medida que aquela SBN em concreto represente uma ação de mitigação ou adaptação, ou quando essas SBNs se amparam numa legislação setorial, como essas normas que eu acabei de falar. E, portanto, me valendo aqui dos argumentos aportados pelo colega Luciano Lobé, elas devem ser consideradas na análise de alternativas técnicas, alternativas tecnológicas no licenciamento ambiental. Era isso que eu tinha para dizer. Peço desculpa por ter extrapolado o tempo, em especial peço desculpa ao meu colega Zé Alexandre, que vai falar depois de mim, e agradeço mais uma vez a possibilidade de participar do evento. Caríssimo Vinícius Lameira, querido colega, muito obrigado, belíssima exposição, que nos mostra a total compatibilidade da temática das SBN com as mudanças climáticas, e mais do que isso, não é como as SBN atacam múltiplos objetivos simultaneamente, tem essa multidimensionalidade, diversos sistemas normativos se relacionam, não é? A gente pode alicerçar essa temática no Estatuto da Cidade, na Lei de Defesa Civil, e não só na Lei de Mudanças Climáticas, não é? Então, convergindo aí brilhantemente com a primeira fala jurídica, né, do colega Luciano, agradeço a mais esse aporte jurídico ao nosso tema, e damos sequência, então, agora para relacionar a temática de SBN, soluções baseadas na natureza, com a segurança hídrica, também um tema emergente, urgente do nosso tempo, e para isso convido ninguém menos que o nosso querido colega, Dr. José Alexandre Maximino, que é promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, atualmente coordena o Grupo Temático Temporário de Segurança Hídrica do Ministério Público do Rio de Janeiro, integrou o extinto Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, GAEMA, tendo sido coordenador do grupo no biênio 2019-2020, tem participado desde 2014 dos cursos de formação e aperfeiçoamento de membros e servidores do MP do Rio, promovidos pelo nosso instituto, nossa escola de governo, o Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, IERB. O José Alexandre integra a Abrampa, sendo atualmente diretor de planejamento da Escola Superior, é membro colaborador da Comissão de Meio Ambiente do Conselho Nacional do Ministério Público desde maio deste ano, e é autor do artigo A Segurança Hídrica à Luz das Soluções Baseadas na Natureza de Cunho Florestal. Breve considerações sobre as potencialidades da atuação do Ministério Público, artigo esse publicado na coletânea de artigos científicos Diálogos Públicos sobre Segurança Humana, pelo Instituto Latino-Americano de Educação para a Segurança, ILAES, Brasília, 2019. Caro colega, José Alexandre, prazer tê-lo aqui, muito obrigado, a palavra é toda sua. 10 minutos antes, quer que eu interrompa isso? Sim, doutor André. Não, 10 minutos de fala, quando eu tiver alcançado. 10 minutos de fala, tá bom. Aí eu entro, abro a câmera e dou um alô. Obrigado. Obrigado, doutor André. Imagina.
Bom dia a todos e todas. Saúdos, né, e cumprimentos, né, à pessoa do Dr. André Dickstein, e aqui também, né, agradecendo e louvando a iniciativa da Abrampa e da Fundação Boticário, que, como bem dito aí, né, pelo senhor Emerson, tem diversas parcerias com o Ministério Público. Então, né, até para a gente ter tempo para os debates, né, feito esse cumprimento geral e também aos nossos participantes, eu inicio a minha apresentação, que, né, eu acho que até a vantagem é em razão daqueles que me antecederam. Acho que vários pontos que eu vou abordar aqui foram brilhantemente apresentados, né, pelos colegas Vinícius e Luciano Lobé, e então eu passo aqui para a minha apresentação. Deixa eu só... não está aparecendo minimizada na minha tela, doutor André? Ainda não. Peraí. Por favor, sou André, né? Tá Sem bom, doutor. vamos lá. Mas ainda não vemos, não. Tá. Emerson, se tiver aí alcance, também para a gente não atrasar muito, qualquer coisa a gente vai para o plano B aqui. Eu não estou vendo ela na minha tela, apesar de estar minimizada. Nem como janela e nem como tela. Emerson, você pode, então, aqui em parceria comigo? Podemos sim. Nath, você consegue fazer a exibição aí para a gente, por favor? Vou agora. Espera aí. Emerson, antes dela tentar, só a tela inteira, uma janela ou uma guia? Só para a gente aqui uniformizar. Mas deixa que a gente já projeta aqui, doutor José. Porque eu acrescentei um slide aqui em razão da fala dos meus colegas. Se eu conseguir passar o que está na minha tela, é uma guia? Pode ser. Uma guia? Vamos lá. Eu vou jogar para a minha tela lateral. Aí, desculpas aos nossos convidados. Acho que agora vai. Já está entrando. Ok. Deixa eu só botar no modo apresentação, André. Ficou em tela cheia, André? Ainda não. Foi? Na verdade, ainda não está no modo apresentação, mas já temos na tela aqui. Eu acho que você vai ter que compartilhar novamente como tela inteira, sabe? Senão ele vai aparecer só uma área ali da apresentação. Então, um momentinho, gente. Desculpa. Sem problema. Acho que agora vai aqui. É a Juliana que fala, né? Tela inteira. Isso, está carregando. Legal. Foi? Foi. Tá bom. Obrigado, André. Então, vou aqui, até para compensar esses meus tempos, essa perda de tempo, agradecer a André, agradecer aos colegas e a todos que participam desse evento. Vou falar aqui, assim como o Luciano e Vinícius ressaltaram, é um tema desafiador, tema contemporâneo, tema do futuro também, né, até pelas implicações e desafios que traz consigo. Então, né, aceitei aí esse honroso convite do André para a gente trabalhar aqui, e tal como o Vinícius, digo que é uma consideração introdutória, inicial, reflexiva, sem prejuízo, né, e sem a pretensão de esgotar o tema. Tá? Então, vou me ater à interface entre as soluções baseadas na natureza e, especialmente, a política das águas. Tá? Quando eu falar das águas, é porque eu não vou me ater somente aos recursos hídricos, tal como previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos, mas também abordar a Política Nacional de Saneamento, até porque todos nós sabemos que há uma interface inegável entre esses dois diplomas. Tá? Aqui eu acho que conceitos de soluções baseadas na natureza, o professor Fábio já foi muito feliz, claro e didático, então eu acho que eu não preciso aqui revolver o tema, só trago aqui essa imagem aí consagrada até pela própria Fundação Boticário, né, de forma bem amigável, explicando o que elas são, né, os benefícios que trazem, e a sua contextualização para o bem-estar humano, benefício à diversidade, né, para os desafios da sociedade, a partir de medidas de restauração de ecossistemas naturais modificados.
aqui, só para também, né, fazer uma contextualização, qual, né, das SBNs que eu vou me ater mais ao longo dessa apresentação, né? Eu vou me ater mais à conservação de ecossistemas, à conservação do solo e à restauração florestal, e também um pouco sobre fitorremediação e biorretenção, né? E aí, né, qual a provisão de serviço ecossistêmico, né, que eu vou estar me referindo mais? A proteção e conservação de ecossistemas naturais, né, e ecossistemas manejados, sustentáveis e criação de novos. Mas aqui uma observação, e vai muito na linha do que o André falou, assim como o ordenamento jurídico, eu gostei dessa expressão utilizada pelo Vinícius, né, de multidimensionalidade, o mesmo ocorre com as SBNs. Há uma correlação, há uma integração entre, né, as tipologias, eu diria assim, entre as SBNs previstas. Então, não raras vezes, né, uma SBN, uma solução de SBN, vai alcançar aqui as 3 vertentes, né, ou as 3 provisões de serviços ecossistêmicos, né? Ou seja, não há um compartimento estanque isolado entre as SBNs, tá? Alguns exemplos de SBN, né? E aqui, só para já pincelar, eu vou falar muito sobre conservação e áreas protegidas, restauração ecológica, jardins filtrantes, biovaletas, tentar falar um pouquinho, tá? E fitorremediação, tá? E aqui, né, também agradecer, voltar ao slide, a Maria Ikemoto, né, não coloquei o nome dela aqui, uma técnica brilhante do INEA, que eu gostaria de dar os créditos pela ajuda. Tá? Então, vamos lá. Princípio da juridicidade. Eu acho que a gente falou muito aqui, e os colegas foram direto ao ponto, sobre o grau de discricionariedade na aplicação e na previsão das SBNs. E aí, eu acho que todos eles falaram, né, a ideia-chave do princípio da juridicidade, que não é mais aquela vinculação aferrada, estrita, né, à legalidade formal da lei ordinária. E aí, para não trazer diversos autores, né, doutrinadores, eu peguei um precedente do Supremo aqui que abordou bem essa ideia-chave. Esse precedente foi numa ação que até trata da demarcação de terras indígenas, é o voto do ministro Barroso, que ele fala, né, que o conceito de legalidade formal foi sendo progressivamente superado pelo de juridicidade, e a ideia de concretizar diretamente a Constituição, independentemente de interposição do legislador. Tanto a Constituição como o bloco de constitucionalidade. E Vinícius lembrou bem aqui, né, os tratados internacionais que vinham a ser incorporados. Isso é o que também se chama de controle de convencionalidade, né? E na legislação de recursos hídricos nós temos a Convenção de Dublin, né, e tantas outras, de 92. A administração pública, continua o ministro, está vinculada não apenas à lei formal, mas, sobretudo, a um bloco normativo conhecido como juridicidade, no qual se inclui a Constituição, norma de maior hierarquia, a qual todo o poder público está vinculado. E aí, continua, e eu vou parar por aqui, a vinculação da administração pública ao direito não mais se circunscreve à lei, como eu já disse. Dá-se ao revés em relação ao ordenamento jurídico como um todo, centralizado e unificado pela matriz constitucional, o que Adolf Merkel, né, chamou de princípio da juridicidade. Tá? Então, aqui, assim como Loubet e Vinícius, acho que não dá para a gente esquecer, felizmente, diante de tantos ataques legislativos, né, esse artigo tem sido mantido incólume, 225, né, vocês percebem que não tem emenda constitucional nele, é um artigo que eu acho que ele é quase atemporal, né, ele consegue se adaptar às nuances e às mudanças do tempo. Então, o nosso consagrado artigo 225, que firmemente resiste e continuará resistindo, né, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Aí, agora, né, focando nas SBNs, né, eu vou pegar aqui um trecho, que é o trecho final do dispositivo, que fala: impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, a solidariedade intergeracional. E, além desse dever genérico, né, a Constituição arremata no parágrafo 1º, para assegurar a efetividade desse direito. Então, vejam, né, a Constituição deseja, né, uma efetividade e não uma mera simbologia, um convite, né, uma carta de intenções. E, para isso, ela diz que incumbe ao poder público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Então, vejam, não basta só a preservação, e a gente já tem déficit em inúmeras áreas, né? A restauração é um dever fundamental. E aqui uma citação doutrinária do ministro Herman Benjamin, tá, que ele trata isso como um dever substantivo, material, que é o de preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais. E aí, né, vou começar a enveredar pela Política Nacional de Recursos Hídricos, para a gente ter uma visão geral, assim como o Vinícius, né, trabalhou a ideia de juridicidade com marcos setoriais,
eu vou me ater aqui mais à política de recursos hídricos, né? Quais seriam os dispositivos que reforçariam a juridicidade das SBNs, e aí principalmente as SBNs voltadas para a provisão de serviços hídricos, tá? E aí, vou aqui, tá em bloco, só vou destacar os mais relevantes para a gente não ficar lendo artigo. Os fundamentos da política, quando fala que ela deve proporcionar o uso múltiplo das águas, muitas vezes a SBN ela se coloca como alternativa mais viável para conciliar as vazões ecológicas com os outros usos, por exemplo, industriais, do setor de saneamento. Ela deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público. E aí, eu vi até uma palestra muito interessante da Juliana, da Fundação Boticário, para a professora Herzog, né, tanto para a professora Herzog quanto para o professor Pierre, que eles dizem o seguinte, né, da ideia de redes. E a competência e a organização de um comitê de bacia hidrográfica, ela condiz muito com essa ideia de redes, né? Redes de implementação de SBNs. Então, destaco aqui o artigo 38, que fala que o comitê de bacia tem essa competência relacionada ao debate de questões relacionadas a recursos hídricos e aprovar o plano de recursos hídricos da bacia. Tá? Aqui, os objetivos da política nacional de recursos hídricos, tá? Assegurar a atual e as futuras gerações necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. Isso tem tudo a ver com as potencialidades da SBN, de garantir a tutela do balanço quali e quantitativo dos recursos hídricos, a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrente de uso inadequado de recursos naturais. A André aqui abriu muito bem, né, a nossa manhã, lembrando, né, 2 tragédias recentes relacionadas a evento hidrológico extremo de inundações e deslizamentos, ou seja, o excesso das chuvas, né, que estão batendo os recordes atrás de recordes em Petrópolis e Angra dos Reis, né, e Paraty também são bons exemplos no início desse ano. Né, tanto escassez quanto inundações e estiagens podem ser alcançadas via soluções, aliás, o combate, a mitigação a esses eventos pode ser prevenida ou, né, eu diria, mitigada à luz, né, das soluções baseadas na natureza. E além de convergir com os fundamentos e objetivos, as SBNs também têm tudo a ver com as diretrizes gerais que orientam a política de recursos hídricos. E aí eu destaco aqui a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental e a articulação do planejamento de recursos hídricos com os setores usuários, e aí, por exemplo, o setor de saneamento. Né? Então, integração de gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental, né? Você, como o Vinícius lembrou, a 6938, a Política Nacional de Meio Ambiente, ela já enfatiza, né? O recurso hídrico é um recurso ambiental. Então, dentro da visão holística de meio ambiente, não há como separar, né, o componente ou o macrobem, como quer que se chame, né, o elemento água das demais formas, né, elementos físicos, químicos, biológicos que integram o meio ambiente. Então, gestão ambiental, licenciamento, né, unidades de conservação, avaliação de impacto ambiental, um conceito mais amplo, tem tudo a ver, né, com os instrumentos da política de recursos hídricos. Tá? E aqui, para fechar, o artigo 30, tá? Para a gente não esquecer dos municípios, porque eu estou tentando aqui trazer uma normativa mais a nível nacional, mas lembrando que os estados e os municípios também têm o dever de integrar a gestão dos recursos hídricos com a sua gestão ambiental. E aí tudo que eu falei, né, até porque a competência é concorrente e comum, né, tudo que eu falei sobre gestão ambiental a cargo do estado e do município vale aqui também para fins de integração à gestão de recursos hídricos. E aí, né, entrando até aqui de forma mais objetiva, em como prever, então, as SBNs. E aí eu já começo um pouco a avançar na proposição da reflexão. Desculpa interromper, temos 10 minutos, tá? Tá ok, André, obrigado. Então, qual é o locus, né, qual é o instrumento mais condizente com as SBNs? E aí eu diria, né, que são os planos de recursos hídricos, que são planos de longo prazo, tá? O conteúdo mínimo dele, né, conversava isso com o André antes da palestra, né, lá por ocasião do convite, o conteúdo mínimo dele já contém elementos para a gente trazer um grau de juridicidade, de vinculação ou de redução da discricionariedade, eu diria, quanto à previsão e até mesmo à execução das SBNs. Então, diz lá, conteúdo mínimo, diagnóstico, balanço hídrico, identificando os conflitos potenciais, aumento da quantidade, melhoria da qualidade de recursos hídricos, importante, né, porque as SBNs, elas também podem e devem trazer essas metas voltadas, né, ao aumento da oferta e da qualidade, e aí o monitoramento é um desafio, né, todo mundo que lida com a SBN sabe disso, a dificuldade de você fazer um nexo de causalidade
antecipado quanto aos efeitos prospectivos e futuros, medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem implantados, ou seja, as SBNs já podem vir nesse programa de ações. Para a gente ganhar tempo, só vou destacar aqui, não vou ler, né, são vários dispositivos, mas eu recomendo, depois quem tiver interesse, Resolução Conselho Nacional de Recursos Hídricos 145 de 2012, tá? Que fala, ela detalha mais o conteúdo dos planos de bacia. E aí, até em homenagem aqui ao colega André, né, vou destacar dois preceitos, o artigo 6º e o parágrafo 1º do mesmo dispositivo, que fala que os estudos elaborados, né, que respaldam o plano de recursos hídricos, serão divulgados em linguagem clara, apropriada e acessível a todos, pela entidade responsável pela sua elaboração. E a participação da sociedade em cada etapa vai se dar por consultas públicas, encontros técnicos, oficinas de trabalho. O que eu quero dizer com isso? Né? E, inclusive, eu destaco que possibilitem a discussão das alternativas de solução dos problemas. Tá? Por que eu digo isso? Porque eu acho que é por ocasião, eu acredito que é por ocasião dos debates, dos estudos que antecedem, que lastreiam os planos de recursos hídricos, é que a discussão sobre a SBN já deve se dar. Então, é ali, inclusive com base em discussões técnicas, como o Luciano colocou, é que a gente já tem que avaliar as alternativas possíveis, né, para a solução de determinado problema hídrico, né, e ecossistêmico e também, né, de biodiversidade. Então, é nesse momento, eu, né, destaquei aqui o André porque ele tem, né, doutrina produzida, né, elaborada sobre a importância da participação pública, né, efetiva nas políticas ambientais. Então, aqui é a gênese do plano de bacia. Eu acho que é aqui que se deve dar a discussão. Tá? O artigo 10, parágrafo 2º, que remete também à importância de um termo de referência construído a partir da articulação entre entidades gestoras e comitês. Ou seja, o termo de referência do plano já deve conter ali a previsão de que haja, né, uma comparação entre as alternativas viáveis, notadamente, né, as soluções baseadas na natureza. E aí, para a gente avançar, artigo 13, o plano de ações, né, que integra o conteúdo de um plano de bacia, ele traz as ações e intervenções requeridas organizadas em componentes, programas e subprogramas, tá, com objetivos, executor, investimento, fonte possível, prazo de implantação, ou seja, as SBNs, né, tanto para mananciais superficiais quanto para subterrâneos, ela deve compreender, ou ela deve vir, né, também não só a nível de elaboração de estudos prévios, a nível de diagnóstico, né, daquilo que existe na bacia, a nível de prognóstico, e ali o artigo 12 fala muito bem isso, né, estudos de cenários, e as SBNs já podem ser cotejadas ali com as soluções convencionais, ou seja, quais são os ganhos que ela traz para múltiplos componentes que as soluções tradicionais não trazem, e um plano de ação, porque eu acho que o plano de ação é o grau de concretização maior na escala de um plano e que vai permitir aos órgãos de controle monitorar. Tá? E aqui, para a gente avançar, para eu também falar um pouquinho ainda sobre as SBNs no componente de saneamento, tá? Lembrando que a água é direito humano, desde 2010, consagrado expressamente pela Resolução 64292, um direito humano essencial. É também um direito fundamental, o direito humano à água, artigo 1º, 5º, 6º, 225, né? Aqui é uma interpretação sistêmica da Constituição, e eu trago doutrina, e lembro, né, que falar de água é falar de vida digna, meio ambiente equilibrado, saúde, segurança sanitária e segurança alimentar. Tá? Aqui não está aqui, mas eu destaco. Tá? E o ministro Herman Benjamin, que enfatiza aqui o conteúdo, os núcleos duros do conteúdo do direito humano à água: disponibilidade, qualidade e acessibilidade econômica. Lembrando que é um direito judicializável. Tá? O contexto de segurança hídrica, lembrando, né, que o André falou isso no início, seremos 10 bilhões, né, 2/3 na cidade em 2050, e metade, certamente, né, ou muito provavelmente, conflitará, viverá com problemas relacionados à água, né, a escassez e a qualidade. Então, isso está reconhecido na Agenda 2030, na declaração do Ministério Público sobre o direito à água, inclusive atrelando os efeitos do aquecimento global, né, a interdisciplinariedade da segurança hídrica com outras ciências, e aí o professor Howard Werer lembra bem, tá, dos desafios significativos para a segurança hídrica, né? E ele lembra que é uma questão tanto científica quanto social, e é necessária uma nova abordagem transdisciplinar que estabelecerá os vínculos entre as ciências naturais e sociais, ou seja, tudo a ver com o que Loubet disse, né, do diálogo entre ciências naturais e jurídicas, porque eu acho que a ciência natural, as ciências técnicas, também precisam do ordenamento para conformar uma realidade, né, e o comportamento do poder público.
quando deturpado, ou seja, se fosse de cumprimento voluntário, se todos seguissem, né, o que as normas técnicas preconizam, a gente estaria certamente, em relação ao meio ambiente, num estado muito melhor. Então, a ciência, ela precisa do ordenamento jurídico, em muitos casos, para ganhar força, assim como o ordenamento jurídico precisa das ciências naturais para conferir racionalidade às suas normas. Tá? Aqui o conceito de segurança hídrica, eu não vou me ater, eu só vou aqui lembrar, né, que ele é de 2013, março de 2013, e fala que eu acho que a SBN tem tudo a ver com isso, assegurar proteção contra a poluição e desastres relacionados à água e com a preservação de ecossistemas. É um elemento chave, tá? Tá aqui no ODS 6.6, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água. Tá? Aqui os ODS, eu destaco 6.3, né, que fala da melhora da qualidade da água, reduzindo a poluição. A gestão integrada de recursos hídricos, isso tem pertinência para as SBNs. A restauração de ecossistemas. Lembrando, né, que o ODS 6, né, no meu entender, assim como o 13, o 14 e o 15, ele está na base de todos os demais ODS. Tá? E aí, André, se me permite, se eu puder ter mais 5 minutinhos, eu fecho aqui com a questão dos reflexos do plano de saneamento. Você me permite, André? Manda ver, manda ver. Tá bom, obrigado. Então, aqui eu vou para em desfecho, né, até porque os debates espero que sejam riquíssimos, né? E, enfim, acho interessante a gente abrir a importância desse evento, né, porque ele concede esse espaço ao debate. Né? Vamos lá, as SBNs e seus reflexos na política de saneamento. Planejamento, regulação e estudo de casos. Aqui, né, a Lagoa do Guandu, André também teve oportunidade, né, nas crises da Josmina, a gente brinca, né, primeira temporada, segunda temporada, né, como se fosse uma série, mas felizmente não tivemos a terceira temporada. E ele esteve lá comigo em vistorias. É um problema de eutrofização dos corpos hídricos, num ambiente lêntico, principalmente, com efeitos aí relacionados, né, à eutrofização, principalmente ao nitrogênio e ao fósforo. Né? Vamos lá, relacionada ao déficit de esgotamento sanitário na bacia hidrográfica. Onde é que a gente encontra referências, ainda que implícitas, a SBNs na Política Nacional de Saneamento? Os princípios fundamentais, logo previstos no artigo 2º, eles trazem lá, né, que o abastecimento, o esgotamento, os componentes, né, do saneamento, eles têm que ser adequados à saúde pública e à conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente. E muitas vezes a SBN é a melhor alternativa que vai convergir com esses objetivos. A disponibilidade, né, nas áreas urbanas de serviço de drenagem adequada à saúde pública, à proteção do meio ambiente, à segurança da vida e patrimônio público e privado, ou seja, aquilo que Vinícius disse, né, da interface também com as políticas de defesa civil ou a multidimensionalidade, ou seja, a política de saneamento ela não é estanque também, ela dialoga com a política de recursos hídricos e com a política de defesa civil e com a política ambiental. Então, muitas vezes, as SBNs em campos ou em aplicações relacionadas à drenagem vão trazer benefícios maiores do que as soluções tradicionais. A articulação da política de saneamento com a política de desenvolvimento urbano e regional, com a proteção ambiental e com a de recursos hídricos, ou seja, mais uma vez mostrando como as SBNs, né, podem interagir, né, a nível de articulação de políticas intersetoriais, né, principalmente aqui na política de saneamento. E a pesquisa é o desenvolvimento de tecnologias apropriadas. Eu vou trazer aqui um exemplo da Bacia do Guandu, né, de soluções individuais, por exemplo, a partir de emprego de folhas de bananeira. Né. E aí, por fim, a integração da infraestrutura e dos serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos. Tá? E aí, né, reflexões derradeiras aqui para a gente fomentar os debates. Uma é a relação entre plano de bacia e plano municipal de saneamento, reservação e captação de água bruta, saneamento rural e SBN, e aqui eu trouxe um caso recentíssimo, tá? Uma audiência em março em Petrópolis, né, envolvendo macrodrenagem. E ali a gente criou, né, estabeleceu numa audiência especial, num processo estrutural, uma matriz de responsabilidade para macro, meso e microdrenagem, macro, meso e microdrenagem, e Estado e município, e o INEA, né, e a Defesa Civil assumindo obrigações de múltiplas escalas, né, e conteúdos, e principalmente relacionados a reflorestamento de áreas estratégicas, como regularização de vazão para evitar eventos hidrológicos extremos de inundação e deslizamento. Tá? Então, só lembrando aqui, o conteúdo mínimo de um plano municipal de saneamento, ele também traz, né, a necessidade de se contemplar programas, projetos e ações necessárias para atingir objetivos e metas. Ele traz, né, objetivos de médio, curto prazo e longo, objetivos e metas de curto, médio e longo prazo,
Ou seja, as SBNs também podem entrar aqui, né, como soluções graduais e progressivas, principalmente nas áreas rurais, sem prejuízo das áreas urbanas. A gente já tem soluções em larga escala, como os jardins filtrantes, né, e aí eu citaria, por exemplo, um caso aqui em Niterói. Tá? Mas mais como remediação do que solução na origem. Né? Não é substituir uma ET por uma wetland, por exemplo, ou, né, uma solução baseada na natureza na origem do lançamento. Tá? E aqui, né, lembrando, os planos de saneamento eles devem ser compatíveis com os planos de bacias hidrográficas. Então, tudo que eu falei sobre plano de bacia hidrográfica, né, e da necessidade de incorporação e de avaliação de SBNs irradia para os planos de saneamento básico. Tanto que a modelagem do BNDES, né, nessa concessão da SEDAI em blocos, nós conseguimos, por exemplo, priorizar que nessa bacia hidrográfica, a montante da ETA Guandu, as metas fossem de 5 anos e não de 13 anos, por exemplo. Né? Por quê? Porque você conciliou o plano de saneamento básico com o plano de bacia. E aí, essa mesma lógica de hierarquização de investimentos vale também quanto às soluções possíveis. Né? ET convencional ou, por exemplo, jardins filtrantes. Tá? Aqui é o raio-x do saneamento na bacia, não vou perder muito tempo com isso. Né? Aqui um relatório de monitoramento apontando níveis estratosféricos de coliformes termotolerantes, Escherichia coli. A mesma coisa vale para nitrogênio e fósforo. Tá? O índice de qualidade da água aqui, né, muito ruim em vários aspectos. Nos rios afluentes do Guandu, tá? É importante que se diga, mas que interferem no abastecimento. Tá? Aqui previsões do plano de bacia, que ressaltam a importância do saneamento. Então, né, o plano de bacia, como eu disse lá atrás, ele deve incorporar os planos setoriais de saneamento. Então, já apontando a importância da preservação e da melhoria da qualidade das águas. Ou enquadramento, eu acho que esse instrumento, André, e aí agora, de fato, caminhando para o encerramento, eu acho que o enquadramento ele é um excelente balizador, em determinados casos, de qual solução se adotar, se uma solução convencional, tradicional, ou uma solução baseada na natureza. Tá? Vocês percebam aqui que a unidade hidrográfica de planejamento 6, Rio Cabo Sul, Poços Queimados, né, ela está no nível 4, né, na classe 4, sem falar, senhores, que está muito além da classe 4. Se a gente pegar cada uma, é porque não existe a classe 5, mas em alguns parâmetros está 100, 1000 vezes, né, 5.000 vezes superior a determinados parâmetros da 357. E aí eu vou ler um dispositivo, tá? Muitas vezes esquecido, o artigo 38, parágrafo 3º da resolução CONAMA 357, que fala: as ações de gestão referentes ao uso de recursos hídricos, tais como a outorga e cobrança pelo uso da água, ou referentes à gestão ambiental, como licenciamento, termos de ajustamento de conduta e o controle da poluição, deverão basear-se nas metas progressivas, intermediárias e finais aprovadas pelo órgão competente para a respectiva bacia hidrográfica ou corpo hídrico específico. O que eu quero dizer com isso? Se a gente tiver, em determinado caso concreto, uma SBN apontando, né, que a melhora nos índices e na evolução do enquadramento, principalmente para o uso humano, apontar como melhor solução um jardim filtrante ou uma outra solução baseada na natureza, não vejo discricionariedade em optar por ela ou não, caso ela se afigure como a melhor, até porque tudo que eu trouxe aqui como direito humano e fundamental coloca esses referenciais normativos como uma métrica, como uma opção de pouca discricionariedade para o administrador público, né? Optar por ela ou não. Ou seja, há um grau de, na palavra, né, do Dr. Paulo Otero, Gustavo Peneboy e tantos outros, há um grau de vinculação à juridicidade forte. Tá? E aí, André, finalmente aqui encerrando, lembrando, né, 11h20, até aqui agradecendo pelo tempo estourado, né, que a gente teve aqui recentemente a previsão de uma unidade de tratamento de rio no Guandu. E aí tudo que Loubert e Vinícius disseram, né, sobre o caldeirão da avaliação de impacto ambiental, em que você considera, né, diversos componentes, a gente questionou aqui, nesse caso, inclusive em juízo. Você não pode trazer, né, uma UTR, né, e simplesmente dizer que ela é a melhor solução, sem comparar com outras. Tá? Tanto que isso foi objeto de questionamento também no Tribunal de Contas, ou seja, o Tribunal de Contas também tem feito análise de custo-eficiência. Tá? O princípio de eficiência também é aferido pela Corte de Contas. Então, se a gente, no mínimo, né, a gente tem que avaliar as alternativas. Né? Não dá para dizer de antemão qual é a melhor. E por isso que a gente questionou aqui em juízo, porque considerou que no âmbito do licenciamento ambiental, a matriz da avaliação de impactos e o cotejo das alternativas possíveis não foi feito como recomenda, né, a legislação ambiental, avaliando a sério
cada um dos benefícios, né, dos impactos negativos de cada uma delas. Então, já estamos colocando em prática, né, no âmbito da avaliação de impactos ambientais, esse controle de discricionariedade, principalmente num caso que envolve aí o abastecimento de 8 milhões de pessoas. Tá? E aqui o saneamento rural, só para fechar mesmo, uma solução de tratamento individual prevista até a partir de uma recomendação nossa, que gerou o Sanear Guandu, né, uma solução individual por biodigestores e círculos de bananeiros. Tá? Casos práticos, eu não vou poder falar, mas lembrando que já existe precedente jurisprudencial determinando reflorestamento para garantir segurança hídrica. Está aqui, tá? Um caso até nosso, do tempo do GAEMA, né, para garantir segurança hídrica no leste fluminense, orientado, né, por mapas, né, e por embasamento técnico, como as AIPINs, as Áreas de Interesse de Proteção de Mananciais. Ou seja, não é o nosso GAT que está tirando isso de qualquer lugar. É um próprio documento, estudo feito pelo órgão gestor de recursos hídricos. Tá? E aqui a nível de TAC, o que a gente conseguiu para a mesma bacia, envolvendo sistemas agroflorestais e que a Fundação Boticário participa. Tá? E aqui os múltiplos serviços ecossistêmicos são louváveis, né? Segurança alimentar, incremento da biodiversidade, melhoria dos recursos hídricos. Tá, André? Eu fecho por aqui pedindo desculpas imensamente aí por ter estourado o tempo. Obrigado. Obrigado, querido colega José Alexandre, companheiro de lutas aí, Vinícius, Luciano Lobê, professor Scarano, que já precisou sair. Acho que a gente, com essa fala final do colega José Alexandre, a gente articula a nossa temática de hoje, das SBN, também com a questão da segurança hídrica, dos planos de bacia, com saneamento básico, e acho que a gente, então, consegue, ao final desse dia, articular a nossa temática, as soluções baseadas na natureza, com os principais temas jurídicos do direito ambiental, as principais vertentes, não é? As mudanças climáticas, o licenciamento ambiental, o saneamento básico, as cidades resilientes, adaptadas e saudáveis, a defesa civil nas cidades, né? Nosso tempo, infelizmente, está bastante avançado, não tenho problema em avançar um pouquinho mais, não sei como é que estão os colegas e o Grupo Boticário. No chat não surgiu questionamento, surgiram efusivos elogios, todos merecidíssimos aos nossos painelistas, eu adiro aos elogios, enfim, se alguém quiser fazer algum comentário final, eu fico muito curioso de saber, por exemplo, do colega Vinícius, um caso de Cabo Frio, sobre um loteador que foi instado a fazer uma drenagem com soluções baseadas na natureza, uma drenagem desse loteamento, se quiser fazer algum comentário, enfim, fique à vontade, acho que a gente tem aí mais 5, 10 minutos para fechar. Oi, André. De fato, esse caso surgiu aqui e, em muito, ele se concretizou por conta da Fundação Boticário. Eu participo de um grupo ainda, que o André Ferretti também está no grupo, e ele havia mandado esse folder sobre soluções baseadas na natureza. Eu li, e, coincidentemente, 2 ou 3 dias depois, eu tive vista do inquérito civil, que avaliava um loteamento que foi parcialmente implantado, não havia ainda uma solução de drenagem. E uma outra coincidência, uma das moradoras desse loteamento, ela, salvo engano, ela era urbanista, ela teve com a equipe da prefeitura, e eles decidiram, em comum acordo, moradores e prefeitura, que a melhor solução de drenagem ali, ela deveria se adequar ao entorno, porque esse loteamento está entre a APA do Pau-Brasil e o Parque Estadual da Costa do Sol. Não houve acordo com o loteador para que ele implantasse essa forma de drenagem, e eu ajuizei uma ação civil pública pedindo que ele fosse condenado a apresentar não apenas uma solução de drenagem, mas solução de drenagem ambientalmente adequada para o entorno. E a redação ela foi aberta de propósito para permitir que a prefeitura impusesse ali as condições que ela entendia ambientalmente adequadas. E ressaltando que eu já tinha conversado com a equipe da prefeitura e a prefeitura concordava que fosse uma solução de drenagem baseada na natureza. E nós ganhamos a liminar. A liminar, nós obtivemos a decisão liminar, e o loteador está obrigado a implantar essa solução de drenagem. Felizmente, o loteador, que era uma SA, foi vendido, o novo loteador já veio conversar com a gente e vai implantar a solução baseada na natureza. Maravilhoso, quer dizer, é o nosso tema, encontrando espaço jurídico, né, para sua implementação,
para a tutela judicial, não é? Sim, desculpa, a Anne está aqui, a Anne Apicella, de Cabo Frio, e integra a secretaria, acho que ainda está na Secretaria de Obras, né, Anne? E a Anne foi uma das idealizadoras dessa solução, junto com os moradores. Excelente, parabéns pela experiência, pelo precedente e até pelo pioneirismo, né? Embora, como colocou o Luciano Lobé, né, essa temática já devesse estar bastante amadurecida, porque lá no século XIX, né, o nosso Dom Pedro II resolveu um problema de escassez hídrica no Rio de Janeiro, a época capital, com uma SBN, plantio de floresta, né? Mas cá estamos batalhando um campo normativo, né? E acho que hoje a gente vê que tem vasto campo normativo para afirmação dessa técnica de solução de problemas da vida. Bom, eu convido aí quem queira mais fazer algum comentário final, e já deixo de logo meu agradecimento à Abrampa, ao Grupo Boticário, aos nossos painelistas do dia. Desejo a todos um bom dia. E se não tivermos mais... Fala, Emerson, quer falar? Obrigado. Venha, Emerson. Nós é que agradecemos novamente, doutor André, a todos os painelistas, ao doutor Fábio Scarano, que precisou sair também. Eu só queria deixar um recado, doutor André, que depois a gente pode, né, também conversar a respeito, né, e aprofundar o assunto. Além de pedir a todos os participantes também, se puderem ali responder para a gente aí a pesquisa de satisfação do evento, para nos ajudar a aprimorar para os próximos também. E dizer que nós temos, né, através da nossa aliança Bioconexão Urbana, que são 9 instituições aí que trabalham com essa temática de soluções baseadas na natureza no Brasil, nós devemos abrir em parceria com o WRI Brasil, um dos parceiros da aliança, uma chamada para projetos, para a construção de projetos para a SBN, para o Brasil todo, tanto para a iniciativa privada quanto para a iniciativa pública, né? A ideia é ajudar as instituições a construírem seus projetos, e aí temos também já confirmada a participação de 5 financiadores, alguns em nível internacional, outros nacionais e regionais também, para apoiar realmente aí os órgãos públicos e mesmo a iniciativa privada a, de fato, implementar projetos e buscar, inclusive, financiamento para colocar isso no chão. Dentro em breve, isso deve estar no ar, e a gente também traz maiores informações para vocês aí ao longo do tempo e através de nossas redes. Agradecemos novamente a Abrampa, grande parceira aí para ações de conservação ambiental no Brasil, né, abrindo aí a Semana do Meio Ambiente, aí talvez com esse evento super importante, super relevante. Agradecemos muito mesmo, um abraço e boa semana a todos. Muito obrigado, uma boa semana a todos. Um abraço, viu? Foi um prazer estar com vocês aí. Até mais. Obrigadíssimo, gente. Tudo de bom. Obrigado, André, Emerson, Vinícius, Roberto. Tchau, tchau, pessoal. Bom trabalho para todos nós. Um abraço, obrigado. Obrigado, gente. Tudo de bom.